questão de direito autoral. Mas, como eu ia dizendo, o Congresso Isabela Rentas chega na 7ª edição, justamente pelo apoio, a contribuição, a parceria, o trabalho e a pesquisa de vocês. Atravessamos aí, juntamente com vocês, o período da pandemia e migramos essa parte da apresentação dos trabalhos para a experiência online. Até o momento, ninguém está reclamando, a não ser por essas dores de cabeça, de conexão, de áudio, cai sinal, a gente volta, mas me parece que essa dificuldade é melhor do que a gente enfrentar o aeroporto e pagar muito caro por essas passagens, né? Perfeito. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês. Nós temos aqui uma fila de trabalhos, desejando aí, né, um bom trabalho para nós todos. A gente funciona da seguinte maneira: a gente segue aqui essa lista da apresentação e a gente deixa que todos os participantes falem por um período de 12, 14 minutos. Quando chegar 10, 12, eu faço uma pequena interrupção, né, informando o restante do tempo. E quando todo mundo tiver apresentado, e aí a gente abre para comentários, para alguma reação. Podemos fazer dessa forma? Perfeito. Então, tá. Então, na nossa lista aqui, nós teríamos a participação da Bruna Maria Cunha, né? Juntamente com demais autores, para nos falar sobre conflitos organizacionais, estudo exploratório junto às redes farmacêuticas de Nova Andradina. Podemos, então, ouvir você, Bruna? Você quer testar aí? Eu já tinha colocado você como co-anfitriã. Sim, eu vou compartilhar aqui. Perfeito. Estão conseguindo ver? Sim. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Fernanda Rocha Ferreira. Eu sou acadêmica do curso de Administração da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sou a Bruna Maria Cunha Souza, também sou acadêmica do curso de Administração da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui com acompanhamento com a professora Edrilene Barbosa Lima Juste, a psicóloga Cristiane Pinheiro Duarte, o professor Janson Juste, o professor Jadson Juste, em comunhão com a Universidade Federal do Amazonas. O nosso trabalho tem como tema conflitos organizacionais, um estudo exploratório junto às redes farmacêuticas de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Então, entende-se como conflito qualquer falta de entendimento entre duas ou mais pessoas. Gerentes e administradores diz respeito aos indivíduos que supervisionam atividades de outras pessoas e eles são responsáveis para que essas pessoas alcancem os objetivos e metas da organização. O comportamento organizacional tem grande importância dentro da organização, pois é investido os impactos que indivíduos e grupos e a estrutura organizacional têm sobre o comportamento das pessoas. Tendo como propósito do comportamento organizacional a melhoria e a eficácia dentro da organização. Alguns autores, como Chiavenato, que além de lidar com as pessoas e recursos humanos, supõe que elas sejam sujeitos passivos da ação organizacional. Outros autores visualizam as pessoas como colaboradores de das empresas, em que estão fornecendo conhecimento, habilidades e competências. E o mais importante é que essas pessoas são aporte às organizações, contribuindo com inteligência que proporciona decisões racionais e que imprime significados e rumo ao significados rumo ao objetivo que o negócio tem.
Nesse sentido, as pessoas fazem um papel de capital humano e intelectual dentro das organizações. Então, o objetivo com esse nosso trabalho é constatar quais são as principais causas que esses conflitos têm nas redes de farmácia aqui na região de Nova Andradina. Além disso, a gente também vai estar observando quais são as medidas que são tomadas pelos gerentes, né, pelos responsáveis que tem nesses estabelecimentos, para ver se esses conflitos eles venham a ser minimizados, quais são as formas que eles utilizam para estar gerenciando o estabelecimento. Como metodologia, foi feita a elaboração do trabalho utilizando da pesquisa bibliográfica, seguido de uma pesquisa exploratória e quantitativa. Foi feita uma coleta de dados junto aos funcionários das redes farmacêuticas, utilizando de instrumento de coleta um questionário da plataforma Google Forms. Esse questionário foi aplicado ao decorrer do mês de maio do ano de 2022. As questões abordadas nesse questionário foram as seguintes: qual rede farmacêutica você trabalha? Quais são os maiores conflitos que ocorrem em seu ambiente de trabalho? Como são resolvidos esses conflitos? De que maneira você se posiciona quando ocorrem esses conflitos? Você acredita que os conflitos podem ajudar a melhorar o desempenho no seu ambiente de trabalho? Por quê? A gerência costuma fazer reuniões para que sejam tratados os conflitos e outras questões relacionadas à equipe e ao funcionamento do local de trabalho? Gostaria que essas reuniões ocorressem com qual frequência e por quê? Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre o nosso referencial teórico, os principais autores que escolhemos para estar abordando essa temática no nosso trabalho. Foi utilizado o Maximiano, que ele vem com uma abordagem voltada para os papéis gerenciais que dentro de uma organização necessita. Temos também o Schermerhorn, que ele vem ressaltando a importância do capital intelectual e do processo de comunicação. Esse processo de comunicação, ele vai vir através de um emissor, que ele vai estar codificando uma mensagem, e através dessa mensagem ela vai ser enviada por um canal, chegando assim a um receptor. Esse receptor, ele vai estar decodificando essa mensagem. Então, a gente tem que entender que essa mensagem ela pode estar sendo visualizada e analisada de uma forma diferente para cada pessoa. Essas pessoas podem estar colocando as suas necessidades, os seus sentimentos, causando raiva, tensão, o que pode ocorrer que essa mensagem seja interpretada de uma forma diferente a que ela foi enviada para esse receptor. E também pode estar ocorrendo os feedback, que vai ocorrer o processo inverso disso, que o receptor vai estar levando uma mensagem, uma resposta até o seu emissor. Então, a gente vê que pode estar ocorrendo ruídos durante esse período. Depois disso, a gente segue para o Robbins, que eles nos trouxe as habilidades gerenciais e também um pouco sobre os processos de comunicação. Então, a importância de uma comunicação clara e pacífica traz para a empresa, visto que muitas vezes os conflitos eles podem estar ocorrendo por uma falta ou por uma má comunicação entre os indivíduos que constituem essa organização. A gente passa para o Daft, que ele vai também falar um pouco sobre esses conceitos de comunicação eficiente, dessa comunicação eficaz. E, por último, entra o Wagner e o Hollenberg, que ele vem com uma temática voltada para os conflitos organizacionais. Seguindo aqui, os resultados da nossa pesquisa. A gente esperava que a gente obtivesse uma contribuição de todas as redes farmacêuticas que tem aqui na cidade, sendo que elas são 4. Porém, apenas uma dessas redes
aceitou contribuir com a nossa pesquisa, com o nosso artigo, e ainda assim, quando comentamos lá, os fornecedores, os colaboradores da organização, eles não demonstraram total interesse para que eles pudessem transmitir seu conhecimento do dia a dia para a nossa pesquisa. Então, resultou que tivemos somente três respostas, e as outras farmácias, elas se recusaram a falar do tema. Então, eu vou estar comentando um pouquinho sobre qual foi o resultado de cada uma dessas questões. Na primeira questão, a gente viu, então, que o conflito, ele ocorre principalmente nessa rede entre os membros da própria organização. Então, a gente vê que esse clima, ele pode ser um clima de tensão, que ele fica com mais satisfação ao longo do tempo, até no dia a dia da empresa. A segunda, ela já vai estar mostrando uma estratégia de evitamento e fuga que está sendo utilizada na gestão desses conflitos. Então, essa forma de encarar a situação, ela não é muito produtiva, porque ela não é nem comparativa e nem assertiva. O que permanece a situação de uma forma muito neutra, muito neutralizada. A próxima questão, ela vem abordando quais seriam os métodos que estariam sendo abordados lá na empresa, né? E a gente viu que os gestores e os colaboradores, eles executam esses conflitos tentando de uma melhor forma. Então, os colaboradores, eles contribuem, ou pelo menos tentam contribuir para que esses conflitos eles sejam sanados, eles sejam resolvidos de uma maneira mais sucinta e que ela possa respeitar a opinião de todos os colaboradores que estão lá junto na organização, porque um ambiente que não tem o respeito, ele não vai ter uma maneira confortável de permanecer lá dentro, que pode ocasionar ainda mais conflitos e levando assim a problemas mais sérios na organização. A quarta, ela vem verificando, né, que a gente verifica que eles acreditam que esses conflitos, eles servem para somar, para melhorar ainda mais a questão interna da empresa, porque essas situações, esses conflitos, eles podem causar situações adversas e que podem motivar a trazer discussões que podem estar vindo a melhorar e agregar nos resultados que o ambiente tem. Na quinta questão, pôde-se identificar que a ocorrência de frequentes reuniões pode trazer benefícios para o ambiente da empresa, pois situações mal resolvidas são ainda mais conflitos. E entende-se que reuniões podem vir a ocorrer sempre que houver necessidade de discutir sobre o assunto. Também sobre a proposta de novos projetos e melhorias que almejam implementar na organização. Agora, a gente vai estar passando já para as considerações finais do nosso trabalho. Então, a gente sabe que é muito difícil tratar de conflitos organizacionais, mas também sabemos que isso é de total responsabilidade para que os gestores, os administradores possam lidar com isso e trazer uma melhor solução para a nossa empresa. Então, um diálogo, uma comunicação, ela é sempre melhor para causar essas conciliações entre os indivíduos e esses conflitos que podem vir a ocorrer, visto que essa é um importante recurso da organização, é o indivíduo. Então, o indivíduo, ele vai formar uma peça-chave para que a empresa alcance seus resultados e possam trazer melhorias, porque quando tratamos os nossos empregados, os funcionários como colaboradores, eles trazem seus conhecimentos, suas habilidades para que a empresa evolua e cresça ainda mais, alcançando ainda assim as suas metas e objetivos de forma melhor.
E através dessa pesquisa, da nossa pesquisa, a gente constatou que as organizações, elas em sua maioria, elas não gostam de divulgar esse tipo de assunto, de contribuir. Então, isso não deveria acontecer, porque conflitos a gente sabe que sempre vai ocorrer. Então, a gente precisa saber minimizá-los e aprender a compreendê-los para que assim a gente possa trabalhar de uma forma melhor com os colaboradores que tem nas nossas organizações, para que eles também saibam lidar com o próximo que está junto a ele e também para a evolução da empresa. E devido a uma pequena quantidade de contribuição que a gente obteve para a nossa pesquisa, esses dados eles são superficiais, então precisa de uma exploração maior para que esses dados sejam realmente concretos, que possam dar outros resultados para que esse campo da pesquisa seja mais beneficiado, né? Então, a gente conclui que para essa área da administração é muito importante, é de um caráter muito estratégico, que se ela é estudada e aplicada no decorrer diariamente da empresa, ela vai agregar muito valor para a empresa. E ainda assim vai melhorar também na competitividade que ela vai ter com o mercado, com as outras empresas. Essas foram as nossas referências bibliográficas para a gente estar fazendo o estudo e o acompanhamento do nosso trabalho, tá? A gente agradece pelo tempo, por ter escutado a gente, a apresentação do nosso trabalho, e a gente deseja uma boa tarde a todos vocês. Obrigado, Bruna. Parabéns, Fernanda, também aos professores orientadores do trabalho de vocês. Cumprimentá-las, né, pelo esforço da investigação. Fazer ciência é delicado, é difícil, mas mesmo com toda essa dificuldade, é sempre um grande crescimento, né? Então, a gente sabe que isso é apenas um dos vários trabalhos que vocês vão fazer, né? Muito obrigado, parabéns mais uma vez pelos achados que vocês tiveram. Na sequência, nós temos alguns trabalhos da professora Edrilene e também do professor Janson. Vocês querem propor a ordem ou a gente segue aqui, professora Edrilene? O que vocês acham melhor? Boa tarde. Boa tarde. Parabéns para as meninas. Professor, eu preparei aqui uns slides, mas como é que eu acesso? É no Share Screen? Deixa eu verificar aqui se eu já coloquei você como co-anfitriã. Você deve ter aí, no Share Screen, é um botão verde. Isso. Aí eu clico nele e vou buscar o arquivo. Exatamente, você clica nele. Na verdade, os arquivos já teriam que estar abertos. Eu acho que não vai funcionar. Cancela esse compartilhamento na parte de cima da sua tela e abre eles primeiro. Deixa eles todos abertos. Eles têm que estar abertos, que na hora que aparecer a tela de compartilhamento, vai aparecer as caixinhas dos seus trabalhos. Entendeu? Não. Vou fazer o seguinte, você vai interromper esse compartilhamento. Você vai na parte, com o seu mouse, na parte de cima, veja se você tem aí parar ou interromper compartilhamento. No seu deve estar em inglês, né? Stop sharing, deve ser isso. Isso mesmo. Clique em Stop Sharing, aí, antes de você compartilhar novamente, você vai abrir o slide. Você abre ele, deixa ele aberto. Só que eu ainda continuo vendo o seu... Você ainda continua vendo o seu compartilhamento anterior. Deixa eu ver se eu consigo interromper por aqui. Não, consegui. Agora vamos tentar novamente. Você clica lá em Sharing, de novo, no botão verde, e procura, sem procurar no computador. Ele tem que aparecer numa tela que vai aparecer para você o seu trabalho.
Ah, tá. Isso. Apareceu agora. Apareceu. Aí você pode clicar lá no botão da apresentação de maximização. Assim? Não, pode apertar embaixo, tem lá 4 quadradinhos, tem uma folhinha, aí como se fosse uma taçazinha. A gente clica, ele abre total. Isso, eu já cliquei. Ah, então é porque é lento mesmo, é coisa de internet. Então daqui a pouco ele vai... Ainda não deu. Lá na parte inferior, acompanha comigo, você tem anotações, comentários, tem um quadradinho, depois tem 4 quadradinhos, tem uma página e tem como se fosse... eu chamo de tacinha, tá vendo aí? Clica nessa tacinha, que isso vai aumentar a exposição para a gente. Seu áudio está fechado. Eu já fiz isso 2 vezes já. Ah, não. Não, mas a gente está conseguindo ver. Vamos fazer o seguinte, então. Porque está um pouquinho menor. Ao lado, você tem uma barra. Se você mexer nela, ele aumenta a visualização para a gente. Está vendo essa barrinha? Tem onde você clicou, vê se aparece do lado a possibilidade de aumentar. Embora eu estou conseguindo ler. Os demais conseguem? Estou tentando sair agora, porque para mim ele está maximizado, entendeu? Agora eu estou tentando minimizar para procurar isso aí. Não, é porque deve estar numa outra tela, mas está tudo bem. Agora você retirou. Vamos novamente, compartilha novamente. Deixa maximizado primeiro. Mas ele está aqui minimizado. Pode ser que na hora que você está compartilhando, pode ser que você, em vez de compartilhar a tela compartilhada, você está compartilhando o programa. Isso também costuma acontecer. Mas nós estamos lendo, não estamos? Você consegue ler, Bruna? Acho que nós podemos prosseguir, professora, tá? Sim, conseguimos sim. Não, tá ótimo. Tá, dá sim, professora? Bom, dá para ir assim? Dá, tá perfeito. Fica à vontade. Então, pessoal, boa tarde. Eu vou fazer aqui uma maratona, eu vou tentar apresentar 4 trabalhos, né? E tentar falar menos possível, que a gente, como professora, a gente gosta de falar bastante, né? Então, o primeiro trabalho é o perfil do empreendedorismo feminino, né? Um estudo que foi feito em Nova Andradina, com os autores Ildete Xavier, Cristiane Pinheiro, Edrilene Barbosa, Jamison Justi, Jadson, Adriele da Silva e Daiane Ximenes. Pronto, ela travou meu computador. Então, na introdução, o que a gente percebe é que nos países em desenvolvimento, muitas vezes as mulheres elas não têm acesso aos recursos econômicos. E isso impede as mulheres até de iniciar um negócio, né? Porque elas precisam dar garantias para conseguir crédito, para conseguir financiamento. E, por outro lado, a gente verifica que nas economias desenvolvidas não tem esse tipo de diferenciação, né? Tanto os homens quanto as mulheres estão igualmente inseridos no mercado de trabalho, ou seja, é importante que um país ele dê essa oportunidade igual para homens e mulheres, né? Se desenvolver economicamente, inclusive abrindo
da pesquisa, né? Quais as características estão presentes nesse perfil empreendedor da mulher, né, de Nova Andradina? E o objetivo foi exatamente esse, né, para responder essa pergunta, identificar esse perfil empreendedor de algumas mulheres de Nova Andradina. Então, a pesquisa foi uma pesquisa exploratória e descritiva, e também bibliográfica e de campo, em que foram entrevistadas 6 empreendedoras, né, do município de Nova Andradina. Para embasar a nossa pesquisa, nós nos utilizamos de 2 temáticas principais, que foram os conceitos gerais do empreendedorismo, através do Dornelas, Schumpeter, Kirchner, Chiavenato, Maximiano e Valentim, e também a questão das mulheres e o empreendedorismo, né? O Machado Silva, o Maio Leite, Bertolami, Jonathan Thaisa, Morrison White, Van Velsor, Moore Butchner, o próprio Sebrae, com alguns dados interessantes do empreendedorismo das mulheres no Brasil, Halpern e Amorim Batista. Então, alguns resultados da pesquisa. Então, assim, a maioria das mulheres da pesquisa, elas têm entre 26 e 35 anos, e se for juntar de 36 a 47 anos, a grande maioria mesmo dessas empreendedoras estão abaixo dos 50 anos, o que é o dado interessante, né? Justamente nessa idade, vamos dizer, mais útil, né? Que é onde elas encaram abrir o próprio negócio. Outra questão interessante, que se a gente for juntar superior completo e superior incompleto, né, também a gente tem a maioria do perfil dessas mulheres que abriram esses negócios, ou seja, essas mulheres, elas têm essa preocupação de buscar se profissionalizar. Outra questão importante é a questão do ramo de atividade, que a gente vê de igual ali 33% delas abriram negócios na área de confecção ou de alimentação. Há quanto tempo estão no mercado de trabalho, né? Então, a maioria delas abriu esse negócio entre 2 a 8 anos. Os fatores influenciadores, né? Então, a maioria da influência vem de influência familiar, e 67% delas responderam que tem empreendedores nas suas famílias, né? Da onde vem essa influência familiar de abrir o próprio negócio. 67% delas apontaram que elas fizeram um planejamento para abrir o próprio negócio, talvez até pelo fato de que dessas 6 mulheres, a maioria tem curso superior. E outra questão interessante que a gente verificou é que 83% delas disse que não sentiram sofrer preconceito ou dificuldade para abrir o próprio negócio. E uma pergunta, né, que a gente deixou assim, o que é o empreendedorismo para você? E 50% delas diz que é essa oportunidade, né, de transformar ideias em fatos reais. Então, as considerações, né? A maioria dessas mulheres tem curso superior completo e fizeram um planejamento para a abertura do negócio, o que a gente acha assim, muito importante, principalmente a gente que é da área da administração, a gente sabe que é importante se planejar, você diminui os riscos, né, de não dar certo o negócio e você aumenta consideravelmente as chances de sucesso para esse negócio, né, realmente crescer no mercado. E outra coisa que ressaltou nossa pesquisa é que a maioria dessas mulheres, elas vêm de famílias que têm empreendedores e que isso causou, sim, né, uma influência positiva para que elas tivessem aí a ousadia de abrir o próprio negócio, o que foi bem interessante. Então, a grande conclusão é que realmente isso é importante, né, como a gente viu que os países desenvolvidos, tanto homens quanto mulheres, eles estão igualmente, né, se desenvolvendo em termos de economia, em termos de abertura do próprio negócio, e a gente espera que no nosso país isso também aconteça dessa forma. As referências, né, bibliográficas que foram utilizadas para esse trabalho. Professora? E a gente parte por... Oi? Desculpe interrompê-la. O que aconteceu? Você está passando para você, mas para a gente ficou preso na primeira tela. É mesmo? Exato, nós não conseguimos acompanhar. Eu achei que era um travamento, mas acabou que nós não conseguimos. Então, vamos fazer o seguinte.
Vamos tentar novamente. Se não der certo, você poderia me enviar por e-mail, eu posso passar por aqui. A gente pode tentar dessa maneira. Interrompe, no caso do PowerPoint, tira a apresentação. Tá. E aí vamos tentar novamente. Eu não sei por que não está aparecendo. Isso. Agora, você tirou lá do PowerPoint a apresentação de slides? No PowerPoint. Vai lá no PowerPoint. Eu já fechei ele, inclusive. Abre ele de volta, deixa ele aberto. Sem ele estar em apresentação. Só abre ele. Abri. Isso. Agora, você vai no... Share screen. No share screen. Vamos tentar. Isso. Vamos ver agora. Apareceu a primeira tela. Clica na apresentação de slides do PowerPoint. Passou para a introdução? Não. Na apresentação de slides do PowerPoint. No meu computador, se apertar F5, coloque ele em apresentação. Não sei se no seu também dá. Maximiza a tela. Tá. Deixa eu tentar achar aqui pelo arquivo. Não vai. Você está usando Windows ou iOS? É o Windows. Inicie a apresentação de slides dentro do PowerPoint. Puxa. Professor, eu acho melhor eu te passar por e-mail, porque aqui tudo que eu estou tentando eu não estou conseguindo. Não, tudo bem. Eu vou te passar um e-mail mais rápido. Tá. Você pode passar ele aí, que eu pego ele aqui, e aí nós vamos tentar por aqui. Vê se chegou aí para você. Apareceu aí um endereço de e-mail do Gmail? Ah, tá aqui na apresentação do trabalho? No chat, Achei não. que você tinha me mandado um e-mail. Não, no chat. Ou então, se você tiver com seu e-mail... Isso. Deixa eu pegar aqui. O que for mais fácil para você aí. Em uns segundinhos ele chega e a gente contorna isso. Já enviei. Vamos ver aqui. Hoje está tudo lento, né? Não, chegou agora. Então, eu vou abrir. Deixa eu abrir aqui que nós vamos... Deixa eu ver agora se eu consigo compartilhar para você. É porque no meu aqui aparece tanto o PowerPoint quanto a apresentação. Vamos ver se é isso. Vocês estão conseguindo ver?
Sim. Sim. Sim, estamos vendo. É no segundo trabalho agora, não é isso? Isso. Então, vamos ver, então. É esse agora, professora? Logística reversa, isso mesmo. Tá, pode ficar à vontade, viu? Estou abrindo aqui no tablet para poder acompanhar também. Isso. Então, esse trabalho, ele teve a proposta, né? Logística reversa e reciclagem do óleo de cozinha com biodiesel, uma pesquisa exploratória em Viema. Autores Cristiane, Pinheiro, Edrilene, Jamison Juste, Jadson Juste, Sabrina e Tatiane. O que acontece, né? Pode passar para o próximo, professor. O óleo vegetal ele é muito utilizado, né, nas cozinhas, né, tanto nas casas das pessoas quanto também nas empresas. E aí, nas empresas, a quantidade é bem maior. E muitas vezes o descarte desse óleo utilizado, ele causa um problema, né, ambiental. Às vezes tem pessoa que joga em terreno baldio, não tem preocupação, isso vai decompor no solo, isso vai trazer um prejuízo enorme ali, né, para o meio ambiente, inclusive provocando mau cheiro, gases do efeito estufa, né? Então, uma das alternativas é transformar esse resíduo desse óleo em algo que seja realmente útil, né? Para a sociedade. Pode passar o próximo. Então, o objetivo do trabalho é demonstrar se o óleo de cozinha pode ser reciclado e gerar novas fontes de renda, né? Trazendo benefícios para quem dele se utilizar. Pode passar para o próximo. Então, em relação à metodologia, foi feita uma pesquisa bibliográfica, descritiva e quantitativa, foi aplicado um questionário para 20 empresas do ramo alimentício no município de Vinhema, e as questões foram aquelas gerais de caracterização da amostra, né? Mas também pesquisas em relação ao local de destino do óleo descartado, se as pessoas têm conhecimento sobre o uso da logística reversa, né? Se esses empresários têm conhecimento, se eles têm interesse, né, em realmente estar reutilizando esse material, né, esse óleo descartado. Então, como referencial teórico, pode passar para o próximo, fazendo favor? Os principais autores, né, foi o Ávila, Leite, Lacerda Rodrigues, para tratar da logística reversa, a preocupação ambiental e logística reversa com Guarnieri, Júnior, Silva e Formigione, para tratar da logística reversa como diferencial competitivo, Formigione, Garcia, Ávila e Pedrosa, e a logística reversa como ganhos financeiros, né, o Leite, Silva e o MEI. Pode passar para o próximo. Então, nós aplicamos, né, o questionário com várias perguntas, mas eu selecionei só algumas aqui relevantes para a gente mostrar. Então, uma delas, por exemplo, o tipo de estabelecimento, se a gente somar 40% e 15%, então a gente tem restaurante bar, né? 55%, desculpa, lanchonete bar, né? Como a maioria aí desse tipo de empreendimento onde foi aplicada a pesquisa. Pode passar o próximo, por favor. A renda mensal, né, desses estabelecimentos, 45% rende aí de R$ 1.500 a R$ 3.000. Pode passar para o próximo. E, em sua opinião, né, quais as principais dificuldades para realizar o descarte correto do óleo vegetal? Então, a gente tem 55% disse que não consegue identificar uma empresa responsável para fazer a coleta desse resíduo. O que chamou a atenção também é que a maioria dessas pessoas que a gente questionou, eles falaram que eles sabem o que é a logística reversa, que eles têm conhecimento que esse óleo pode ser reaproveitado, né? E que eles fazem esse reaproveitamento, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma resposta como essa, que diz que eles não conseguem identificar uma empresa que venha fazer aí a coleta desse resíduo, né? Então, perguntando qual o interesse deles, se eles teriam interesse de reaproveitar. Então, todos eles falaram que têm interesse realmente de reaproveitar e fazer um descarte correto desse óleo vegetal. Pode passar para o próximo, fazendo favor. Então, a gente vê que
assim, eles todos demonstraram interesse na pesquisa, né? Uns 20 empresários. Eu quero fazer o descarte, a gente já faz, né, um uso aproveitado desse material, desse óleo, né? Mas, como eles demonstraram também que 55% não consegue identificar, né, como principal dificuldade uma empresa para fazer a coleta desse material, a gente percebe que tem espaço, né, para alguns empreendimentos serem criados para, de fato, aproveitar esse recurso, né, e que, se for bem feito, bem planejado, esses empreendimentos eles podem gerar renda, inclusive emprego e renda, né? No artigo, inclusive, a gente traz um exemplo do McDonald's, que o McDonald's reaproveita todo o óleo utilizado na sua frota de caminhões, né? Então, assim, isso pode realmente gerar renda para as empresas. Então, se as empresas se unirem, ou criar uma cooperativa, ou alguém mesmo sentir, né, o desejo de abrir um negócio próprio, isso é um ramo que a pessoa pode investir, né, de trabalhar aí com essa reutilização, esse descarte desse óleo vegetal usado nas cozinhas aí dos estabelecimentos alimentícios, e que isso pode trazer, sim, recursos econômicos, né, tanto para as pessoas quanto empregos, e também para o município, né, além da redução do impacto ambiental, né, e trazer assim uma melhoria para a própria região, para a própria cidade, né, que não vai sofrer aí com esse descarte irregular desse material que tanto impacto traz. E o próximo são as nossas referências bibliográficas, né, que a gente trabalhou aí nessa pesquisa. Aí a gente parte para o próximo artigo, que é a influência do terceiro turno na vida do trabalhador, né, de uma empresa sucroalcooleira, essa empresa também na região de Vinhema. Ildete Xavier, Cristiane Pinheiro, Edrilene, Jamison Jadson, Jéssica e Elite. Pode passar, professor. Então, a gente sabe que com esse mundo globalizado, né, as respostas que os clientes querem, elas são respostas rápidas, a concorrência é maior com esse mundo globalizado, e as empresas elas têm que realmente ter uma nova postura em relação à sua competitividade, né? Em alguns casos, para atender esse mercado exigente, as empresas elas adotam, né, posturas e horários de trabalhos diferentes, né? Então, operações mais acirradas, horários de trabalho, e um deles é a questão do turno, né? Então, tem empresas que não param nunca, então elas funcionam o tempo todo. Então, a preocupação desse trabalho foi esse, né? Justamente abordar a influência desse terceiro turno, que é o turno da madrugada, né? No ponto de vista do trabalhador envolvido com esse turno. Pode passar o próximo, professor. Então, o objetivo é analisar a influência desse terceiro turno na vida do trabalhador. É o próximo, por favor. Então, a metodologia, ela foi uma pesquisa bibliográfica, exploratória e quantitativa. Então, o que acontece? Foi aplicado um questionário 90 questionários, né? Eles foram aplicados para os 3 turnos de uma empresa sucroalcooleira na cidade de Vinhema. Então, foram 30 questionários para cada turno. Então, além das questões de caracterização da amostra, né, faixa etária, estado civil, escolaridade, também sobre o que esse funcionário, como que ele enxerga esse turno em que ele trabalha, né? Então, os turnos, para deixar claro aqui, são 3 turnos dessa empresa sucroalcooleira. O turno A, das 6 da manhã até as 14 horas, o turno B, das 14 às 22 horas, e o turno C, das 22 às 6 horas da manhã. Pode passar o próximo, professor. Então, como referencial teórico, aí, a questão da motivação e satisfação do trabalho, a gente se utilizou dos autores Maximiano, Weil, Chiavenato, os dois Chiavenatos, né? Um é introdução, o outro é recursos humanos, Stauer, Siles, Locke, Morin e Kohler.
Para trabalhar, para abordar os trabalhos em turno, o Fischer, Ramada e Rutenfraz, e os trabalhos noturnos e a vida pessoal, né? Souza, Fischer, Andrade, Rio e Rotenberg. Próximo, professor, por favor. Então, o que a gente viu aí também foram vários gráficos, né? Eu trouxe aqui para a nossa apresentação somente alguns. Em relação ao tempo de serviço, nós verificamos que nos 3 turnos, a maioria está aí de laranjadinho, né? Que é entre 4 e 9 anos estão trabalhando na empresa. E aí, em segundo lugar, até 3 anos, né? Então, a gente vê que a maioria dessas pessoas que estão trabalhando, eles não estão lá, assim, há pouco tempo, né? De 4 a 9 anos significa que é um funcionário que já está lá por um tempo considerável na empresa. Próximo, por favor. Então, você se sente satisfeito com o trabalho que realiza? Então, esse gráfico, olha só que interessante, a preocupação do trabalho era justamente com esse funcionário do turno C, né? Se ele realmente se sente assim prejudicado, desgastado. Mas a gente pergunta essa questão aí, ó, você se sente satisfeito? Então, o funcionário que mais identificou que se sente satisfeito é justamente o funcionário do turno C de trabalho, né? Então, assim, é o que chama a nossa atenção, né? Então, é o contrário do pressuposto que a gente tinha, da hipótese que a gente tinha, né? Que esse funcionário era o mais desmotivado, insatisfeito. Na verdade, é o que se mostrou mais satisfeito com o trabalho. O próximo, por favor. Então, outra pergunta também para fechar com aquela, né? Em geral, você acha que o seu trabalho é estressante? Né? Então, a gente vê aí as opiniões de quem acha que o trabalho é de regular a ruim, né? Lembrando que essas indústrias, elas são muito rotineiras, então, no geral, o trabalho, ele pode ser mesmo estressante, ter uma característica estressante por ser uma atividade rotineira, mas o que chama atenção aqui é que o turno A e o turno C acha em termos de estresse irregular, mas o que realmente acha o trabalho bem estressante, até ruim, é o turno B, né? Então, foi o que mais, assim, acho que uma das coisas que mais chamou a atenção para a gente nesse trabalho é que o pessoal do turno B é o que se mostrou mais, assim, vamos dizer, insatisfeito com o turno, tá? Então, o próximo, por favor. Então, na verdade, é isso mesmo. Foi o que chamou a atenção para a gente, né? A gente tinha essa hipótese que o turno C era o mais insatisfeito, né? O mais desmotivado, mas, na verdade, o que se mostrou mais, assim, insatisfeito, achou o trabalho mais estressante é o turno B, né? Então, não sei se é porque ele pega ali o fim da tarde, o início da noite, né? As pessoas gostariam de, naquele horário, né, estar resolvendo algumas coisas, estar estudando. Então, não ficou claro para a gente, mas o que ficou claro é que o turno, ele não tem tanta influência, assim, em termos de deixar o funcionário insatisfeito, desde que ele possa realmente adequar esse turno de trabalho à vida dele, aquilo que ele pode se encaixar, aquilo que ele pode resolver na vida pessoal dele, nos outros horários, e que a empresa também ela pode, né, ajustar isso na vida do funcionário, né, deixando claro para ele esse horário que ele vai estar absorvendo, para que ele também, a empresa possa fazer talvez um trabalho de qualidade de vida, para que ele possa conciliar o horário que ele tem, por exemplo, o turno B, deixar a parte da manhã dele para ele utilizar como tempo útil para fazer as coisas pessoais, né? Porque foi onde a gente constatou o maior grau aí de insatisfação, né? Foi no pessoal do turno B. Então, é isso. Aí as referências bibliográficas, né, utilizadas no trabalho. E, por fim, motivação no ambiente de trabalho de professores da rede pública de ensino em Anaurilândia. Né? Cristiane Pinheiro, Edrilene, Jamison, Jadson, Ivani dos Santos, Mariane Biguetti e Rosângela Cabral.
Então, na introdução, professor, então a gente vê aí que essa questão da satisfação no trabalho, ela é importante, porque faz com que a pessoa tenha o desejo, né, de se envolver, de se enxergar como parte daquela instituição, de se automotivar, de se desenvolver como pessoa, se sentir valorizada. Então, sendo assim, isso trouxe, né, esse questionamento em relação a esses profissionais da educação pública, né, no município ali de Naurilândia. O próximo, por favor. Então, a gente tem aí essa indagação, né, que fatores motivacionais influenciam a permanência dos professores, né, na rede pública de ensino. Então, o objetivo foi identificar os fatores motivacionais, né, desses professores aí do município de Naurilândia. O próximo. Como metodologia, né, foi uma pesquisa qualitativa. Nós distribuímos questionários com perguntas abertas, né, foram feitas entrevistas, inclusive, com perguntas abertas, né, e dissertativas, né, então o professor podia responder ali o que ele quisesse em relação a essas pesquisas, né, o que te motiva, se acredita que os professores são valorizados, o salário é compatível com, né, o empenho dos professores, as condições de trabalho influenciam no rendimento, né? Então, foram essas questões que a gente abordou. O próximo. Então, no referencial teórico, a gente trabalhou o comportamento organizacional, através do Schermerhorn e Robbins. Aí, a motivação, as teorias de processo e teorias de conteúdo, com Maximiano, Chiavenato, Montano, Schermerhorn, Robbins, de Sense e Volter, Mota e Vasconcelos. E a satisfação no trabalho, Toneto, Wagner Hollenbeck e Pereira. Próximo, por favor. Então, dentro das teorias da motivação, a gente tem dois grandes grupos, que é a teoria de processo e a teoria de conteúdo. A teoria de processo, ela tenta entender como o processo de motivação ele funciona. E a gente tem duas teorias grandes aí que tentam se encaixar, explicar como é que a motivação funciona. Uma delas é a teoria da expectativa, que diz respeito à expectativa que aquela pessoa tem de alcançar um resultado, e conforme essa expectativa e esse grande resultado que ela tem, ela também vai ter um grande desempenho. E se ela tem uma expectativa baixa de um resultado pequeno, ela também vai ter um desempenho pequeno. E a teoria da equidade, ela diz respeito ao fator justiça. Então, é o que a pessoa enxerga como justo ou injusto no ambiente de trabalho. E isso vai ter uma influência na sua motivação para o trabalho. Então, se ela acha que é justo, ela vai se empenhar mais. Se ela está interpretando a situação como injusta, ela já não vai se sentir tão motivada e vai se envolver menos. Então, dentro da teoria da expectativa, né, que é a expectativa, o resultado que a gente identificou ali que um professor, né, alguns deles, mas a gente destaca que um deles falou, né, olha, as condições de trabalho influenciam o meu rendimento, né, então, que condições são essas que o professor tem, né, no ensino público, né, muitas vezes falta material, alguns deles relataram que tem que levar material de casa, a gente sabe algumas áreas específicas, né, professor de educação física, de artes, muitas vezes tem que levar do próprio bolso, né, e aí isso vai influenciar o rendimento dele para o trabalho, porque às vezes ele queria fazer uma mega atividade, né, para o aluno fazer aquele trabalho lindo, maravilhoso, mas como ele sabe que não vai ter recurso, que ele vai ter que tirar do próprio bolso, e muitas vezes ele nem tem, isso vai influenciar no rendimento do trabalho dele lá na escola, né? Então, a gente viu aí essa teoria da expectativa nesse caso. E a teoria da equidade, que se refere à questão da justiça, né? Então, a gente vê aqui um professor falando, né? Que o professor ele é formador de todas as outras profissões, e aí, de repente, ele não é valorizado, né? Ou seja, uma situação injusta, né? Aconteceu algum problema aí, professor? Ah, tá.
Então, o professor ele se sente injustiçado porque é uma carreira que não é reconhecida, é formador de todas as outras profissões, né? Então, outra questão, é formador de todas as profissões e o salário é defasado. Então, também, isso vai ter uma influência no trabalho que esse professor vai fazer, porque ele se sente injustiçado, tá? O próximo slide, professor. E aí a gente tem as teorias de processo que tentam explicar como funciona, né, o processo da motivação, e a gente tem as teorias de conteúdo que explicam o que, de fato, motiva as pessoas. Uma dessas teorias é a teoria das necessidades humanas de Maslow, né? Então, ele coloca as teorias em uma hierarquia de 5 necessidades, as necessidades humanas, e conforme essas necessidades, a pessoa vai se motivando. As necessidades mais básicas são as fisiológicas, né, que diz respeito à própria sobrevivência, que é onde os professores eles citam a questão do salário, né? Então, o salário está defasado, né? Mas eles ainda falam que ainda assim do Mato Grosso do Sul ainda está melhor que dos outros estados do país, né? Mas precisa melhorar. Então, a questão do salário, por quê? Porque diz respeito à sobrevivência desse professor, né? A compra de alimento, pagar as contas, pagar aluguel. Aí a próxima necessidade, que também é a necessidade básica, é a necessidade de segurança, né? Então, está falando ali, ó, o professor que apontou que ele se sente inseguro pela violência que muitas vezes está começando a acontecer em sala de aula. Isso provoca um desgaste físico e mental, então isso também vai ter influência ali nessa motivação desse professor em relação a se sentir inseguro em sala de aula. Necessidade social. A necessidade social é como que esse indivíduo se enxerga dentro do grupo, né, do social mesmo, da sociedade. Então, eles estão apontando ali falta de apoio da sociedade, descaso do governo, o governo vê o professor como máquina. Outra questão, a última ali, ó, é a falta de diálogo e união dos colegas. Então, essa parte da interação do grupo, ela está em falha, né? Então, assim, também a gente vê uma falha nessa necessidade não sendo suprida na vida desse professor. O próximo, por favor. Então, terminando aí a teoria das necessidades humanas, aí a gente tem a necessidade de estima, que é o fato da pessoa se sentir amada, e aí os professores falam, a professora é a classe mais desvalorizada do Brasil, né? Então, também nessa necessidade, esse professor não está se sentindo suprido. E a necessidade da autorrealização, que a gente chama de necessidade de ordem superior, né? Lá no topo da pirâmide. Então, o professor fala assim, olha, eu sei que eu vou dividir um pouco do meu conhecimento. E o outro fala, a vontade de transformar o mundo e o meu ambiente de trabalho escolar. Então, assim, na verdade, no fundo, essa necessidade de autorrealização é o grande motivador para esse professor continuar na sala de aula, né? Então, as outras necessidades não estão sendo supridas, né? Questão do salário, da desvalorização da sociedade, insegurança no ambiente de sala de aula, não tem material, mas ele ainda se sente motivado porque ele sabe que ele está fazendo um bem para a sociedade. O próximo, por favor. E fechando a teoria de conteúdo, a gente tem a teoria dos 2 fatores do Herzberg, que ele traz os fatores higiênicos e motivacionais. Então, os fatores higiênicos é em relação a uma infraestrutura, né? Que os professores realmente apontam que falta material didático, equipamento de esporte, né? Então, falta esses recursos para ele desenvolver um bom trabalho. E os fatores que motivam esses professores, eles falam que os estímulos eles são escassos para a carreira do professor. O próximo, por favor. Então, a grande conclusão é o seguinte, aquilo que motiva o professor, que foram todas aquelas teorias que a gente viu, esse professor não está sendo motivado por todas aquelas teorias ali, todos aqueles conceitos, eles são ausentes na vida desse professor. Mas naquela última necessidade, que é a necessidade da autorrealização,
esse professor ele consegue encontrar uma motivação, que é ele desenvolver esse aluno, ele compartilhar o conhecimento dele e ele fazer um bem para a sociedade através disso. Então, talvez esse seja o único fio assim que une esse professor a essa motivação de continuar fazendo o que ele faz, que é promover o desenvolvimento intelectual e promover uma melhoria na qualidade de vida dos seus alunos. E, em relação a isso, todos os demais a gente chama atenção porque não estão sendo supridos. Esse professor trabalha, na maioria das vezes, com um grande estímulo a ele se sentir desmotivado e insatisfeito, e aí cabe, né, a gente discute, a gente não sabe até que ponto isso vai ser resolvido algum dia, mas cabe, né, aos gestores municipais, estaduais, né, promover uma melhoria nos aspectos motivacionais desses professores. E a sociedade como um todo iria se beneficiar com isso, com certeza. Então, o próximo já são as referências. E o próximo. Agradeço a participação e vocês também prestarem atenção. Agradeço a organização do evento por nos dar a oportunidade dessa participação. Professor? Nós agradecemos, professora. Muito obrigado, né? Sempre dentro do tempo, né? Correu tudo perfeito. Obrigado pelos trabalhos. Na continuidade, nós temos 2 trabalhos do professor Jamson ou Jansson? Como que eu pronuncio o seu nome, professor? Não, seria o professor Jadson, mas o Jadson acho que ele teve dificuldade para estar entrando. Ele que ia apresentar, professor. Tá, perfeito. Professor Jansson apresenta por ele ou não? Deixa eu entender. A professora Edilene que vai falar, professor. Ah, tá. Você quer me enviar esse outro slide, professora? Não, professora, eu nem preparei, para falar a verdade, porque o professor Jadson, ele que ia entrar, né, para apresentar, mas acho que ele teve alguma dificuldade lá. Mas eu posso falar rapidamente, que são resumos, né? Deixa eu só ver se você me mandou alguma coisa aqui. Você me mandou algum e-mail, que talvez você tentou falar comigo. Não. Mas não há problema, né? Não tem dificuldade, não. Você pode falar, professora. Perfeito. Eu estava tentando achar aqui o documento para eu poder... Espera aí. Só visualizar aqui para ficar mais fácil. Então, um deles, professor, é sobre os desafios do setor aéreo, né, no interior do estado do Amazonas. Então, na verdade, esse foi um trabalho que foi feito o seguinte, lá na região do Amazonas, assim, a grande parte, né, dos transportes modais aí, ele é feito através dos rios, né, é fluvial. Então, isso acarreta muita perda, assim, em termos de tempo, né, para as pessoas. Então, a proposta do artigo era tentar identificar um estímulo para o desenvolvimento do transporte aéreo, porque ele é muito dispendioso, né, acarreta um custo, assim, enorme, mas, através do estudo, a gente vê que, realmente, ele traz benefício para a população, né? Então, 2 municípios ali, eles implantaram, né, o transporte aéreo, que foi o município de Parintins, até porque lá tem aquela festa, né, mundialmente conhecida, né, o Festival de Parintins, então vem muito turista de fora. Esses turistas não iam ficar perdendo aí 3 dias navegando no rio, né, para participar, então eles desenvolveram ali um aeroporto, trouxe muitos benefícios, e o município de Itacoatiara, só que o município de Itacoatiara, eles começaram a construção e eles não terminaram, né? Então, assim, o que a gente conclui? Que tem que ser feita uma parceria público-privada, se deixar só na parte do poder público, o poder público não tem condições de arcar, e que isso traz, sim, benefício para a população, mas precisa ter essa parceria para se tornar mais, como se diz, eficiente, né? Porque o custo ainda está muito alto em relação a esse desenvolvimento. Então, só o município de Parintins que conseguiu desenvolver,
o transporte aéreo, e isso não é contínuo também, tá? É só em alguns momentos do ano, não é contínuo, porque precisa desse incentivo, né? O poder público não consegue dar conta sozinho, e aí precisa dessa parceria público-privada. É isso. O próximo artigo, o resumo, é a propagação de informações enganosas baseadas no negacionismo. Então, a gente vê muito hoje, eu não sei por quê, por causa das redes sociais, né, da internet. Hoje está tudo muito rápido, né, professor? Eu costumo trabalhar isso na sala de aula, a gente está muito assim, miojo, né? É tudo rapidinho, com 3 minutos a pessoa já quer adquirir um conhecimento rápido. E aí, muitas vezes, se jogam algumas ideias nas redes sociais e as pessoas absorvem sem questionar, né? Então, a proposta desse trabalho é justamente questionar, né, essa propagação dessas informações baseadas no negacionismo do quê? Da ciência, né? Então, o trabalho, inclusive, ele se baseou em pesquisa, olha, no Cielo, Scopus, Academic Search, para trabalhar o conceito da Terra plana, né? Então, quantas pessoas hoje defendem com unhas e dentes esse conceito da Terra plana, negando tudo aquilo que a ciência já avançou, né, nesse quesito? Então, a gente vê, assim, que precisa, né, a academia precisa fazer um trabalho, olha só, a academia precisa fazer um trabalho de consciência da ciência, né? Precisa, porque hoje as pessoas estão querendo voltar àquele passado, né, da pseudociência, e isso pode se tornar perigoso, né? Muitas vezes até em termos de uso de medicamentos, às vezes não enfrentamento de alguma situação que a gente vê. Não estou questionando aqui quem está certo, quem está errado, mas, por exemplo, a gente teve a questão da vacina, da vacinação do Covid, né? E algumas pessoas já não querem mais vacinar as crianças. Nos Estados Unidos já tem um movimento para não vacinar mais as crianças daquelas doenças já vencidas, né, no passado. Tudo isso em função desse negacionismo da ciência, né? Então, se isso não for trabalhado, e justamente por nós que estamos na academia, com os nossos profissionais que nós estamos formando, isso pode se tornar muito perigoso para a sociedade, né? A sociedade pode, como se diz, regredir muitas coisas que ela conquistou. Então, essa foi a proposta desse trabalho. Obrigada. Perfeito, professora. Muito obrigado pelas apresentações. Agradecer a todos vocês, né? Os trabalhos todos muito interessantes, né? Muito diversos. A gente percebe, né? E também das outras edições, do professor Jadson, a presença dele, alguns trabalhos enviados, o esforço de vocês com relação, já que você acabou aí expondo, né, essa preocupação aí com o negacionismo, mas o esforço de vocês em produzir conhecimento e produzir pessoas interessadas no conhecimento, na pesquisa e na investigação, né? Acho que o congresso, né, e esse esforço é que nós, professores, a gente não abra mão de encantar alunos com a pesquisa científica. Você falou um pouquinho desse imediatismo. Geralmente, os alunos, eles têm muita pressa em obter diploma, muita pressa em dominar processos, né? E eu também trabalho muito com os alunos com esse cuidado. Os processos a gente vai aprendendo, né? Profissionalmente, em sala de aula. Agora, a reflexão é que é um grande quesito, né? Então, os trabalhos que vocês apresentaram, todos eles têm esse perfil de pensar os espaços de trabalho, pensar a importância da logística, pensar a questão de como que os trabalhadores podem estar mais engajados, e é como esse último trabalho que você coloca, né? Que bom que tem gente preocupada com essa questão, o negacionismo, mas também um questionamento do papel da ciência, do papel do professor e do papel da universidade, né? Então, eu Professor, abro ainda aí... queria falar uma coisa, se eu puder. Isso, Quero fique à vontade. elogiar as meninas, a Bruna e a Fernanda, estou super orgulhosa, parabéns para vocês. Isso aí foi um trabalho que a gente fez na disciplina de comportamento organizacional.
Aí eu falei para as meninas, não percam a oportunidade, que assim a gente já aproveita depois para o TCC, né? Então, assim, parabéns, vocês apresentaram super bem, dominaram o assunto. E outro parabéns que eu queria dar para vocês é a ousadia do tema que vocês escolheram, porque pesquisando esse tema de conflitos organizacionais, professor, é impressionante, você não acha material. As empresas, sabe quando você quer jogar para debaixo do tapete? As empresas não querem propor seus estudos de caso, então os pesquisadores também não se interessam. Sabe aqueles temas espinhosos, né? Então, assim, as meninas se prontificaram, você vê, elas tentaram falar com 4 redes de farmácias no município, só uma se dispôs a participar, e dessa uma rede que participou, só 3 funcionários responderam o questionário. Então, assim, é realmente um tema bem, assim, difícil, e elas se dispuseram a trabalhar essa temática. Nem em artigos publicados a gente não acha isso. Fala, Fernanda. Uma questão também, nessa rede que a gente conseguiu ainda, a Bruna também conversou com um gestor de lá e ele queria saber qual era a resposta que cada colaborador estava sendo para o nosso trabalho. Ele queria saber exatamente o que cada pessoa ia para colocar, porque se dependesse do que ele colocasse, ele já ia fazer alguma coisa a ver. Isso, punição, então, assim, né? eu acho que eles ficaram com medo também de contribuir, falar alguma coisa que não ia ser bom para o trabalho deles depois, que eles iam ser punidos com isso, né? Então, por isso que eu acredito que é por isso que a gente teve poucas respostas, ainda que eles, assim, eles queriam contribuir, mas ficaram com medo do que poderia acontecer depois. Então, optaram por deixar quieto, ou alguns responderam só. Teve até uma outra pessoa que tinha respondido, só que quando ela viu qual que era o tema e provavelmente o gestor conversou alguma coisa com eles a respeito lá, aí ela falou, não quero que seja divulgada a minha. Então, ficou somente 3. E também a gente só conseguiu que o gestor liberasse porque tem vários colegas, né, que fazem estágio nessa rede farmacêutica em Nova Andradina. Então, por haver uma parceria entre a universidade e essa rede farmacêutica, eles acabaram deixando a gente aplicar a pesquisa, porque senão eu acredito que eles também não deixariam. Tem quase que ser um investigador, no sentido mesmo, assim, de cavar fundo, né? Senão a gente não consegue fazer esse trabalho, né? Professor. Oi, à vontade, professor. Boa tarde, professor. Prazer te conhecer, viu? Faz algum tempo já, né, que você já conhece o professor Jadson pessoalmente, né? Eu estou vendo você pela primeira vez, né? Eu sou o Jamison, escreve Jamison, se lê Jamison, bem diferente. Muito prazer. Mas prazer te conhecer, professor. Queremos agradecer a oportunidade, viu, de poder participar do evento, agradecer também todo o suporte que você tem dado ao longo de todos esses anos, né? E como está sendo importante, né, esse evento para os nossos alunos, para as nossas pesquisas, e nós somos muito agradecidos, viu? Obrigado e prazer te conhecer. Espero poder conhecer o senhor um dia pessoalmente. Eu sei que nós vamos nos ver ainda. Gratidão é minha, professor, né? Nós que agradecemos aí poder conhecer os trabalhos de vocês, né? Tem sido assim uma parceria muito boa, a presença dos trabalhos de vocês, dos alunos, sempre muito diversos, e quem sabe, né? A gente retoma um trabalho presencial. A pandemia está trazendo para a gente efeitos um pouco prolongados, não sei como que vocês estão sentindo por aí, mas aqui em Belo Horizonte, economia, faculdades, a gente não tem como dizer que retornou 100%. Nós temos alunos que pediram para voltar a algumas aulas online e muitos alunos que trancaram matrícula, né? Então... Exatamente. Teve uma evasão muito grande, né, de alunos com esse retorno da pandemia, mas mesmo assim os alunos hoje eles estão vendo que o ensino à distância não é fácil. A pergunta que a gente fazia antes para eles, hoje eles falam assim, realmente não é fácil ensinar. Eles achavam que era fácil ensinar à distância, né? Mas exige muito mais comprometimento, né? Uma parte boa é essa questão de a gente poder apresentar um evento à distância, isso também é muito bom, né? Porque evita os custos aí, né?
A gente, às vezes, não consegue enviar um aluno para fazer uma apresentação, mas aqui tendo essa oportunidade à distância também é uma coisa boa, né, que aconteceu. E obrigado, professor, mais uma vez, viu? E estamos aí. O prazer é todo nosso, né? A gente está fazendo esse ano um evento híbrido. As bancas ficaram online e as palestras a gente está fazendo elas presenciais. Entendi. Eu imaginei mesmo. Presenciais. Mas, assim, eu não sei como que os outros eventos estão fazendo. Aí, como é que está sendo a experiência de vocês da faculdade? Aí, vocês têm eventos, outros programas que fazem? Os eventos estão sendo Os todos congressos, online agora, 100% online. todos eles, né? Algumas palestras dentro do campus, às vezes, de alguma disciplina, outro que algum professor traz um palestrante, mas os eventos mesmo de artigos, de trabalho, são todos à distância mesmo agora. Parece que é uma tendência, né? As pessoas acho que vão continuar com isso. Os eventos, os congressos, as bancas de mestrado e doutorado são todas online, né? Verdade, verdade. E as avaliações do MEC, né? Não sei se vocês participam também de avaliações. Eu sou avaliador do MEC e não está tendo mais avaliação presencial, a não ser... Acabou, né? Agora é tudo online, né? Exato. A exceção de psicologia, acho que direito, né? E enfermagem, todas elas são online. Perfeito. Queridos, mais alguma contribuição, professora Adrilene, as alunas? Perfeito. Gostaria muito de agradecer vocês, né? Quem sabe um dia eu vá visitar aí o campus de vocês, fazer um movimento inverso, Será né? muito bem-vindo. Eu conheço alguns estados, né, na região norte e nordeste, e é sempre muito bom a gente estar aí. Agradecer vocês, peço que enviem um abraço ao professor Jadson, né? Agradecer aos alunos aí, e se Deus nos der saúde, vitalidade, nós estaremos em 2023, na próxima edição. Esperamos poder contar com vocês. Com certeza. Obrigado, professora Adrilene, professor Jadson. Abraço, meninas. Obrigado, meninas. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Até logo. Até. Tchau.